Pessoal, muito bom dia. Como estão? Todos bem? Bom, vamos iniciar a partir de agora mais uma aula, pessoal, no formato webinar. Então, a gente está iniciando a partir de agora aí a nossa segunda aula, pessoal, de um tema de extremo interesse para a farmácia, que é o tema gestão de compras. Então, hoje, pessoal, seguindo o roteirozinho, conforme até, inclusive, a gente esteve conversando na aula anterior, né, que é o roteiro que a gente vai seguir até o final ainda desse ano nas aulas de webinar. A gente vai falar sobre mais um tópico relacionado a compras. Antes de mais nada, me apresentar, o meu nome é Paulo, faço parte aqui da célula de atendimento a partes de redes associativas, né, a parte de associações, e vou estar conversando com vocês, pessoal, aí, um pouquinho sobre a parte de compras no dia de hoje, né? Então, seguindo o cronograma, pessoal, hoje o assunto que a gente vai estar conversando é de extremo interesse para a loja, que é sobre a curva ABC. Então, pessoal, já mostrar para vocês aqui, a gente está seguindo, na verdade, uma grade, né? Olha só, a gente está trabalhando aqui o gestão de compras, né? Então, o gestão de compras 1, a gente já falou na aula anterior, a gente já tem esse conteúdo disponível para vocês. E hoje, pessoal, a nossa aula vai ser a aula de número 2, tá bom? Então, vai ser a nossa aula. Olha só, pessoal, o que a gente vai estar falando hoje? Curva ABC. Curva ABC, né? Ou regra 80-20 ou diagrama de Pareto. O que seria isso, pessoal? É um formato que a gente utiliza hoje, não só para a área de farmácias, tá? Mas a gente pode utilizar para classificar os nossos produtos dentro da farmácia, né? A gente vai desenhar a nossa curva de vendas lá dentro da loja, vai identificar quais são os produtos que têm um alto giro, têm uma alta saída, quais são os produtos que têm um médio giro e quais os produtos que têm um baixo giro. Consequente, pessoal, a gente vai estar falando do quê? Dos produtos aí que vão rentabilizar valor para a gente de uma maneira mais rápida, né? Em um curto período de tempo, em um menor período, e aí os produtos que vão ter um retorno em um médio período e os produtos que vão ter um retorno em um período maior, tá? Então, o que é a ideia, pessoal? A gente vai pegar aqui alguns minutinhos, vai falar um pouco sobre a curva, entender como é que ela funciona, entender o que seria essa regra do 80-20, eu vou estar comentando com vocês aqui, e a gente vai mostrar então, pessoal, na prática, como é que a gente executa isso dentro do sistema. Tá? Isso já está lá dentro do Trier, essa função, né, essa ferramenta já está ali dentro hoje do sistema, então como é que a gente acessa ela, como é que a gente entende ela, configura e coloca ela para rodar na prática. Ok, pessoal? Já deixar para vocês então, a gente já tem mais aulas, tá? Nesse formato de webinar, que é o que a gente está fazendo aqui agora, inclusive hoje, que é o Gestão de Compras 2, a gente já tem o Gestão de Compras 1. É a primeira aula onde a gente falou ali sobre compras utilizando a questão de relatórios, né? Os requisitos sendo como relatório. E falando também, pessoal, sobre o estoque mínimo e uma demanda. Trabalhar um mínimo e uma demanda por período dentro da loja também. A gente já tem esse material, inclusive, gravado. Eu vou deixar para vocês, pessoal, na sequência aí, aqui no chatzinho, pessoal. Vocês têm um chat aqui no canto direito da tela, né? Eu vou deixar um e-mail aqui da equipe, tá? Que é o relacionamento@triersistemas.com.br. Vocês podem pedir para a gente essa aula e, inclusive, muitas outras, tá, pessoal? A gente tem aulas já falando sobre descontos, a gente tem aulas falando sobre a parte de comissão, aulas falando sobre PDV, né? Inclusive tem uma aula bem interessante falando sobre cadastros, permissões de usuários. Então a gente já tem, pessoal, uma série de aulas em formato webinar, que vocês podem assistir aí sempre, né? Quando quiserem aí, de onde quiserem. Então, solicitando para a gente através de e-mail, a gente consegue encaminhar para vocês aí na sequência. Ok, pessoal? A partir de agora, então, eu vou passar a tela aqui para o sistema, a gente já vai iniciar falando o nosso conteúdo de hoje, né? Até para a gente não ocupar realmente muito tempo de vocês também, e deixar aí, então, hoje explicado, né? Deixar bem definido para vocês aí, passar para vocês de uma maneira tranquila o que é a curva ABC e como é que ela funciona dentro do sistema.
ok? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, lembrando, vocês têm o chat aqui no canto direito da tela, eu estou acompanhando aqui em tela o chat também, então quem quiser encaminhar aí alguma situação, passar alguma pergunta, né, questionar algo aí, pode encaminhar no chat aqui que a gente vai estar assistindo e vai estar respondendo. Certo, pessoal? Vamos iniciar então a parte do sistema a partir de agora. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, já estou aqui na tela do Trier, né? Já estamos aqui com a tela do sistema aberta, então. E a gente pode iniciar falando. Então, pessoal, o que a gente vai falar, né? Vai falar da curva ABC, da regra 80-20 ou do diagrama de Pareto. Entendendo um pouquinho o que seria esse diagrama de Pareto. Bom, esse cara, né, essa pessoa aí, o tal do Pareto, ele fez um estudo aí lá na cidade dele, isso só dando um resuminho rápido, pessoal, para a gente entender, aonde ele detectou que lá na cidade dele, a questão das riquezas da cidade, 80% das riquezas que tinha lá na cidade dele estava dividido, né? Estava apontado para 20% das pessoas. E o restante, né, os outros 20% das riquezas da cidade, então estava destinado a 80% da população. Ou seja, aqui ele fez um estudo, ele conseguiu classificar, ele conseguiu definir, né, ele aplicou aqui alguma regra de validação, e ele entendeu aqui que, então, parte da riqueza, né, uma grande parte da riqueza estava aplicado a uma pequena parte da população. Bom, beleza, Paulo, o que isso tem a ver, então, com a gente, com o nosso ambiente de farmácia? Pessoal, a gente sabe hoje que a loja, ela vende uma gama muito ampla de produtos, né? E trazendo, então, o diagrama de Pareto, ou a regra 80-20 para dentro da farmácia, nada mais significa, né, que uma pequena quantidade de produtos, pessoal, que a gente tem hoje dentro da loja, é responsável por uma grande variação de venda, ou seja, uma grande quantidade de vendas, né? Tem como responsabilidade uma baixa quantidade de produtos. Ou seja, pessoal, resumindo, o diagrama de Pareto, basicamente, ele é aplicado dentro da farmácia também, onde faz a gente entender que uma baixa quantidade, né, uma pouca quantidade de produtos é responsável por uma grande quantidade de vendas. E aí ocorre também o inverso, né? Uma grande quantidade de produtos, pessoal, é responsável por uma baixa quantidade de vendas, uma baixa quantidade de itens. Bom, o que a gente vai fazer então a partir de agora? Eu vou mostrar para vocês aqui dentro do sistema como é que a gente trabalha essa parte de curva. Eu vou trabalhar aqui um comportamento, pessoal, igual como se eu não tivesse ainda a curva dentro do meu sistema, igual se eu não tivesse ainda configurado. Então, vou estar apontando para vocês aqui, vou estar mostrando como é que funciona e como é que vocês aí de dentro da loja vão poder atualizar, vão poder entender como é que funciona, né? E vão poder acompanhar. Bom, vamos lá então, pessoal. Onde é que eu vou ter acesso à tela? Como é que eu vou, né, executar aqui, segundo o que a gente está conversando? Eu vou vir aqui no meu retaguarda, ok? Lembrando que eu estou acessando o sistema aqui, pessoal, com um usuário geral, com acesso geral, né? Tem acesso a todas as telas. Então, eu vou vir aqui no menu de compras e vou vir novamente aqui no menu parâmetros de compras, pessoal. Terceiro menuzinho aqui. Acessando aqui, pessoal, a primeira opçãozinha aqui da minha tela, a primeira função que vai aparecer, olha lá, ó, atualização curva ABC. Bom, lembrando então, pessoal, que eu estou simulando aqui um processo como se eu nunca tivesse atualizado. O que seria isso? Bom, vamos imaginar o seguinte, pessoal. Os produtos, eles estão cadastrados dentro do meu sistema, eu estou fazendo a minha venda, a minha farmácia, ela tem um giro de produtos, né? Mas eu nunca rodei essa rotina, né? A curva ABC, o que seria, pessoal? Nada mais é do que uma rotina, né? A gente classificar, a gente pegar todos os produtos que eu tenho hoje ativo e que estão passando por vendas, né? Então, eu classificar eles dentro desse giro, dentro dessa curva, e eu entender. Tem aqui qual produto realmente é de alto giro, qual que é de médio, qual que é de baixo giro, tá? Então, acessei aqui a tela, pessoal, já estou aqui na tela de atualização da curva ABC. Esse, pessoal, vai ser o nosso processo inicial, tá? A gente precisa startar daqui, o processo starta daqui, que primeiramente é a gente atualizar, né? É entender realmente a movimentação dos produtos aqui
e poder classificar eles. Então, a gente inicia por essa tela. Aqui a gente tem as abas, pessoal, dados 1 e dados 2. O que é interessante a gente ressaltar aqui na aba dados 1? A gente tem algumas opções aqui de filtros, pessoal. Então, grupo de produtos, departamento, categorias e laboratórios. O que a gente pode fazer? No momento que eu for rodar a curva, pessoal, o sistema ele vai pegar todos os produtos que eu tiver lá dentro do meu cadastro e vai fazer aquela classificação, tá? Vai rodar aí a classificação de acordo com a regra aí, né, com o diagrama de Pareto, ou com alguma outra porcentagem, caso eu decida executar. Vou estar mostrando para vocês aí na sequência. Mas que se eu rodar dessa maneira, pessoal, eu vou estar abraçando todos os produtos que eu tenho dentro do sistema hoje, inclusive de todos os grupos. Então, o que ele vai fazer? Possivelmente, pessoal, ele vai aplicar para tudo, né? Vai estar abraçando todos os itens que eu tenho hoje dentro do sistema, sem fazer distinção de grupo. Então, de repente, assim, Paulo, na minha visão, talvez seja mais interessante, né, eu saber por cada grupo de produto que eu tenho, quais são os produtos que são responsáveis por maior giro dentro da loja. Opa, beleza, é uma ótima ideia, pessoal. Eu rodar, né, essa rotina de atualização por grupo, eu vou estar classificando o 80-20, né, os produtos aí, os 20% de produtos que são responsáveis por 80% do meu giro, eu vou estar classificando por grupo. Então, eu vou estar tirando o melhor, os produtos de alto giro, digamos assim, né, de cada grupo de produto que eu tenho. Se eu rodar, pessoal, a rotina como um todo, eu vou estar pegando todos os produtos e fazendo esse 80-20. Ou seja, eu vou estar pegando, né, 20% de todos os itens que eu tenho na loja e entendendo que eles são responsáveis por 80% do meu giro. Então, pessoal, de início, eu recomendo que seja interessante a gente até rodar por grupo, tá? Para entender melhor aqui e para ter uma visão melhor dessa movimentação de produtos dentro da loja, tá? Então, para ressaltar para vocês aqui que a tela tem essa possibilidade, então a gente pode rodar tanto no todo, né, que é todos os produtos que a gente tem na loja, pessoal, quanto por grupo de produtos, tá? Bom, seguindo então, pessoal, aqui eu não vou preencher nada, a princípio eu vou deixar geral, a gente vai fazer uma simulação, tá? Antes de mais nada, antes da gente ir para a aba dados 2, eu quero falar um pouquinho, pessoal, aqui no canto direito em cima da tela, ó. Olha lá, eu estou passando com a setinha do mouse aqui em cima, que é a possibilidade de a gente gravar um perfil. Então, o que seria isso, pessoal? Vou até colocar um grupo de produtos aqui, vou deixar aqui no todo mesmo. O que seria essa possibilidade do perfil, pessoal? A gente pode criar perfis de curva, né? Então, eu vou pegar aqui um grupo de produto, um departamento, uma categoria, um laboratório, né? Vou pegar essas informações, vou criar perfis para mim e vou salvar, né? Eu vou salvar esse perfil dentro do sistema. Por quê? Possivelmente, pessoal, quando eu for atualizar novamente a questão da minha curva, esse perfil ele já vai estar salvo, ele já vai pré-carregar uma informação que para mim é interessante, né? Que para mim já está definido. Então, isso vai fazer com que o sistema já traga uma informação, uma função que eu defini, ou que eu localizei como interessante, né, pessoal? Já traga prontinha sem que eu precise gerar ela novamente. Ok, pessoal? Bom, seguindo então, falei aqui da possibilidade de a gente apontar grupos, falei da possibilidade de a gente salvar perfil, ok? O que eu queria saber, pessoal? A gente já iniciou a aula aqui, já está falando aqui alguns minutinhos. Quem estiver disponível aí na sala, pessoal, eu vou pedir que comente para mim como é que está a questão do som, se vocês estão conseguindo ouvir bem, vocês estão conseguindo compreender aqui o que eu estou falando, tá? Eu estou com um microfonezinho aqui bem pertinho aqui para passar um áudio melhor para vocês aqui. Se alguém puder passar para a gente ali no chat como é que está o áudio, a gente vai dando continuidade no assunto. Opa, beleza, pessoal. Já comentaram para a gente aqui. Vamos lá. Vamos dar continuidade, então, e vamos para a parte de atualização. Então, pessoal,
Partindo então para a aba dados 2, que é a aba onde a gente vai executar em si a atualização da nossa curva, que a gente tem uma série de parâmetros que a gente vai trabalhar, ok? O primeiro deles, pessoal, que eu quero informar para vocês aqui é a opção aqui, seleção curva padrão. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Bom, a gente está falando da curva, está falando como é que a gente vai atualizar. Então, a partir de agora, a gente precisa entender em cima de que parâmetro que a gente vai atualizar isso. Hoje, pessoal, a gente tem 3 formatos de curva disponíveis aqui dentro do sistema Trier para a gente trabalhar, para a gente configurar. Seriam eles, então, pessoal, a curva por ranking de quantidade, que essa hoje é o padrão mais utilizado. Então, seria o quê? Ele vai classificar, pessoal, os produtos por quantidade vendida. Então, vai pegar lá o produto que vendeu mais, até os produtos que não tiveram venda nenhuma, e vai pegar esses itens e vai repartir, né? Vai colocar realmente aí, vai classificar dentro do ABC, dentro da nossa curva aí que a gente vai gerenciar. A outra opção, pessoal, é por ranking de valor. Aí a gente passa a trabalhar a questão de valor, né? De produto com valor vendido. Já não é mais a questão de quantidade. Lembrando, pessoal, que se eu trabalhar a curva por ranking de quantidade e por ranking de valor, vai haver diferenças, tá? Vai haver distorções. Eu vou dar um exemplo bem específico, que seria o quê? Às vezes o produto ele tem um valor de venda baixo, né? Ele é um produto com valor de venda pequeno, digamos assim, mas ele vende uma grande quantidade. Possivelmente, ele vai estar lá entre uma curva B ou até uma curva A. Isso na curva por ranking de quantidade. Na curva de valor, pessoal, ele é um produto de baixo valor, então possivelmente ele vai estar para baixo. Ele vai estar lá possivelmente numa curva C, né? Não vai estar aparecendo com tanta ênfase. Ao contrário de um produto, pessoal, que ele tem pouca venda dentro do sistema, porém o valor de venda dele é muito alto. A gente sabe que a loja tem alguns produtos aí, que a farmácia, né, é um ramo que revende alguns itens que tem um valor de venda, um custo, um valor de venda muito alto. Então, numa curva por ranking de valor, pessoal, possivelmente a venda de 1 a 2 unidades de um produto com valor muito alto já vai jogar esse produto lá para cima na curva, já vai deixar ele lá entre a curva B e até possivelmente a curva A. Só que se eu fosse classificar esse produto na curva por ranking de quantidade, basicamente ele estaria lá minimamente numa curva C, né? Ele não estaria na D, porque a D seriam os produtos sem movimentação no período. Mas ele estaria, por exemplo, lá numa curva C. Então, para a gente entender, pessoal, que essas duas classificações, que é o ranking de quantidade e ranking de valor, elas enxergam, elas têm uma visão do sistema, né, uma visão dos produtos, da movimentação, de uma maneira diferenciada. Então, Paulo, o que é o melhor para minha loja? Bom, pessoal, isso vai depender realmente do formato que vocês trabalham hoje, tá? Vai depender realmente da maneira que vocês querem enxergar. Basicamente, eu posso falar para vocês que a maioria das lojas hoje, pelo menos que utilizam o Trier, que a gente tem aqui, que presta auxílio, que presta suporte, né? O pessoal trabalha com a curva por ranking de quantidade, porque aí querem entender realmente o produto que tem mais saída, que movimenta mais, né? E não o produto que tem a questão do valor, por exemplo, né? Bom, já entrou uma pergunta para a gente ali, pessoal. Qual o intuito de usar este ranking por valor? Bom, como eu mencionei, o ranking de quantidade vai trazer os produtos em quantidade vendida e o valor são os produtos que possivelmente trazem mais valor de retorno para a loja, né? Possivelmente poderiam trazer mais valor. Seguindo, pessoal, além disso, a gente ainda tem uma terceira possibilidade. Essa terceira possibilidade ela é bem interessante, tá? Que é a curva por demanda mensal parametrizada. Vocês podem ver que as duas opções iniciais que a gente falou foi por ranking, existe a palavra ranking, olha só, ranking de quantidade e de valor, mas a terceira, pessoal, aí a gente muda. A gente está falando de demanda. O que seria essa configuração, pessoal? Basicamente, quando eu seleciono essa terceira opção aqui, o sistema ele passa a não trabalhar
de uma forma... Ele passa a não trabalhar, basicamente, pessoal, com o diagrama de Pareto. Ele trabalha contabilizando através de cálculo direto. Ou seja, uma demanda mensal parametrizada. Quem é que vai parametrizar essa demanda, pessoal? A loja. Ela que vai dizer. Onde é que ela vai fazer isso? Ela vai vir aqui no menu de compras, parâmetros de compras, e vai vir aqui, pessoal, ó, definição de curvas pela demanda mensal. Olha lá. Quando eu abro essa aba, o que está configurado aqui no meu sistema? Vocês podem ver que está aqui a curva A 15, a curva B 10, a curva C 5 e a curva D são os produtos de giro zero. Então aqui o sistema ele não trata basicamente, né, o 80-20. Aqui ele trata direto por quantidade. O produto vendeu mais que 15 unidades no mês, a demanda do mensal, a demanda do mês, então ele é da curva A. O produto vendeu mais que 10 unidades, mas vendeu menos que 15, então ele está pertencente à curva C. O produto vendeu mais que 5 unidades, mas vendeu menos do que 10, está dentro da curva C. E aí, então, pessoal, a curva D são os itens que estão zerados. Então, essa seria a definição das curvas pela demanda mensal parametrizada. Tem alguns clientes hoje, Trier, que utilizam essa possibilidade também. Vocês podem ver que aqui a gente não trata o diagrama de Pareto em si, a gente trata um cálculo direto. Então, aqui para o gestor, de acordo com a quantidade que ele colocar aqui para a gente, né, pessoal? Para mim, o produto que vendeu mais que 15 unidades é curva A, vendeu mais de 10 é curva B, vendeu mais que 5 é curva C. Vocês podem ver que não tem nenhum processo de divisão. É um cálculo reto. A pessoa vem aqui, aplica, né? E, posterior, quando ela vier aqui para a tela, pessoal, ó, e rodar a atualização em cima da demanda mensal parametrizada, o sistema basicamente vai calcular e vai trazer o produto de acordo com a quantidade que ele teve de movimentação dentro do período que a gente vai utilizar para fazer a atualização da curva, tá? Então vamos seguindo, pessoal. Eu vou falar aqui para a gente, vou apresentar para vocês, vou dar uma... Né, a gente vai simular aqui, pela primeira opção, que é o ranking de quantidade, tá? Então vamos lá. Selecionei a opção aqui, curva ranking de quantidade, então o que eu vou fazer? Eu vou classificar os produtos de acordo com a movimentação. Bom, a partir de agora, pessoal, então eu venho aqui para o canto direito da tela. O que eu vou fazer aqui? Vocês podem ver que tem um campo data inicial e um campo data final. Eu vou pegar aqui um período de vendas, ok, pessoal? Vou pegar um período de vendas aqui de dentro do meu sistema, um período de vendas que eu tive realmente movimentação, e o sistema vai fazer o quê? Ele vai analisar dentro desse período de vendas, ok? A movimentação dos produtos para mim poder classificar os produtos dentro de cada curva. Então, Paulo, que período que eu vou utilizar aqui dentro? Bom, pessoal, hoje, a nível de Brasil, eu posso falar para vocês que existe variação. Por quê? Eu estou falando aqui da região sul, né? A gente aqui hoje, como sede aqui, a gente está falando aqui do estado de Santa Catarina, e aqui na região sul a gente tem muita influência, por exemplo, da questão aí das épocas, né? A gente está agora aí, acabou de sair basicamente do inverno, entrando aí já na primavera, né? Então, pessoal, a gente tem mudança de produtos dentro da loja, né? A gente passa a deixar de vender alguns itens, passa a vender outros. Então, a gente tem aí essa parte das épocas do ano aí, então, de 3 em 3 meses a gente tem a mudança, né? A gente acaba aí tendo a mudança das estações do ano aí, do ano, né? E acaba, pessoal, que a gama de produtos, tá? A gama de itens acaba sofrendo alteração também. Então, o que eu basicamente vendo aí no inverno, por exemplo, em teoria eu não vou estar vendendo dentro do verão, né? Isso ainda mais, pessoal, se a gente for pensar numa região litorânea, né? Uma região próxima à praia. Então, no inverno, aí, nos 6 meses aí que tem a propensão de frio, a gente vai ter a venda de determinados produtos, né? De uma linha de itens. E nos 6 meses aí que a gente está falando do calor, né? A gente vai ter a venda de produtos diferentes também. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Se eu for falar, por exemplo, lá da região norte, da região nordeste, basicamente,
a região Nordeste ela sofre pouca variação de temperatura. Então, basicamente, sofre também pouca variação, pouca mudança, né, do mix de produtos, né, da gama de itens vendidos aí em um determinado período. Então, quem mais tem realmente essa mudança, pessoal, é aqui a região sul, né, a região sudeste aí, é mais a parte de país que sofre de 3 em 3 meses essa mudança de estação. E aí possivelmente não, acaba mudando também a questão dos produtos vendidos, tá? Então, pessoal, o que eu vou fazer? Aqui eu vou aplicar uma data inicial de vendas e uma data final de vendas. Como é que procede isso? Eu vou pegar um período de vendas aqui de dentro do meu sistema. Então, no meu caso aqui, eu vou dar um exemplo aqui do Sul, tá, pessoal? A gente está agora terminando, né? Estamos agora no finalzinho do mês de outubro, já estamos entrando no mês de novembro, né? Logo aí já terminando o ano de 2018, mas o que a gente vai proceder, por exemplo, aqui no Sul? Bom, eu vou atualizar a curva para mim saber o que eu tenho dos meus produtos, né? Que são mais vendidos, né? O alto giro, o médio giro e o baixo giro. Eu vou buscar aqui então, pessoal, eu posso buscar os meus últimos 3 meses de vendas, né? E saber realmente o que eu venho vendendo dentro da loja e classificar através desses parâmetros, que é o alto giro, o médio e o baixo giro, tá? E posso também, pessoal, buscar através da avaliação, por exemplo, do ano passado. Então, eu posso preencher aqui, ó. Vou dar um exemplo, né? Vou preencher aqui, ó, dia 1º de 11 de 2017, então seria o período do ano passado, e vou colocar basicamente, pessoal, aí os próximos 3 meses que eu vou ter aqui, então eu vou considerar até mais ou menos aí o dia 1º de fevereiro. Olha lá, 01, opa, 01, então, pessoal, do 2 de 2018. Olha lá que interessante. Então, eu peguei os últimos 90 dias, por exemplo, né, que é o finalzinho lá do ano passado até o início, né, o finalzinho de janeiro, início de fevereiro desse ano, e eu estou pegando o que eu vendi, o que eu movimentei de produtos dentro desses 90 dias, e vou pedir para o meu sistema classificar os produtos aqui, por exemplo, né, em alto, médio e baixo giro, que é o que a gente vai executar aqui dentro da curva ABC. Bom, então para vocês terem uma ideia, pessoal, que a gente consegue fazer isso, tanto pegando a visão do ano passado, né, buscando entender realmente o que a gente movimentou lá no ano passado, quanto eu posso pegar os últimos 90 dias de vendas que eu fiz também e pedir para o sistema ranquear para mim. O que eu talvez seja um pouco de impasse eu usar esses 90 dias? Esse período ele já passou, né? Ele teve aí, se a gente pegar os últimos 90 dias, pelo menos aqui no sul, pessoal, a gente ainda teve alguns dias que teve frio, né? A gente teve um pouco de frio aí, uma temperatura mais baixa, digamos assim. Então, possivelmente, comercializou produtos que estão ligados a essa questão da temperatura. Então, medicamentos para a questão de gripe, resfriados, né, pessoal? E como agora a gente está entrando numa época de calor, né, primavera aí já praticamente final do ano, indo também já para a parte do verão, a tendência é que a gente não movimente tanto esses produtos, né? A nossa tendência a partir de agora é que a farmácia libere itens, por exemplo, protetor, né, cremes, itens que mudam um pouco realmente aí a direção aí agora para essa questão da estação do ano. Então, eu coloquei aqui para atualizar do dia 1º de novembro ao dia 1º de fevereiro desse ano. Olha só que interessante, pessoal. Aqui embaixo o sistema disse para mim quantos dias úteis eu tive nesse período. Esse parâmetrozinho aqui, pessoal, esse campinho, a gente tem que tomar muito cuidado. Ele é muito importante para a loja. Por quê? Logo acima eu coloquei uma data inicial e uma data final, tá? Não quer dizer que dentro desse período eu abri a loja todos os dias. Se eu abrir realmente todos esses dias, todos esses 92 dias que o sistema contabilizou, e eu tive realmente venda efetiva dentro desse período, aí sim, pessoal, eu digo que do dia 1 do 11 ao dia 1º do 2, eu tive exatamente 92 dias úteis do período, tá? Se não, pessoal,
eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o desconto, tá? Dos meus domingos, eu vou fazer o desconto dos meus sábados à tarde, né? Vou fazer o desconto dos meus feriados, né? Feriados, dias santos. Então, eu preciso dizer para o sistema, pessoal, quantos dias realmente foram úteis. Por quê? Se eu tratar aqui que do dia 1 do 11 ao dia 1 de fevereiro eu tenho uma determinada quantidade de vendas, eu estou dizendo que eu vendi isso dentro de 90 dias, mas na verdade a loja ficou aberta aí, vamos dar um exemplo, 70 dias, eu estou criando uma distorção. Tá, pessoal? Vocês podem ver que a gente tem uma distorção de informações, a gente está contabilizando mais dias, sendo que a gente não teve a loja todos esses dias aberta. Ela não teve comercializando, não teve movimentação. Então, isso pode causar também, pode causar inconsistência no nosso cálculo aí e vai criar uma dimensão errada, tá? Vai criar uma informação para a gente aí, vai trabalhar um dado que possivelmente vai estar errado para a gente. Então, no dia 1 do 11 ao dia 1 do 12, aqui 92 dias no período, né? Eu não vou fazer aqui o cálculo, pessoal, de quantos domingos a gente tinha aqui dentro desse período, ou quantos sábados à tarde, mas eu vou pré-trabalhar aqui, vou dizer que eu tinha 70 dias úteis, tá? Olha lá, 70 dias úteis. Beleza, pessoal. Prontinho. Então, já preenchi aqui curva por ranking de quantidade, data inicial e data final de vendas. Conforme eu mencionei para vocês, eu estou simulando um processo aqui da minha loja como se eu estivesse aqui na região sul. Eu estou interpretando a sazonalidade, tá? Eu estou entendendo que a minha loja ela vende produtos, né? Em 6 meses do ano, aí, de 3 em 3 meses, a gente tem a variação de estações do ano. Então, eu estou pedindo para o meu sistema os próximos 90 dias, eu estou pedindo que ele me aponte quais foram os produtos que lá no ano passado eu tive alto giro, médio giro e baixo giro. Beleza, pessoal? Seguindo, então. Aí vem um campo interessante. Descendo, olha lá. Percentual curvas. Olha aí, pessoal. É aqui que a gente vai preencher, então, os campos de percentual e que a gente vai estar executando para a gente simular e classificar os produtos aqui dentro do sistema. Então, pessoal, deixa eu até abrir o bloquinho de notas aqui rapidinho. Por quê? Quero mostrar para vocês bem rapidinho aqui como é que a gente vai proceder. O que o sistema vai fazer aqui? Bom, o que a gente está falando, né, pessoal? Curva ABC, diagrama de Pareto ou regra do 80/20. Ou seja, então, basicamente eu posso iniciar aplicando o diagrama de Pareto aqui dentro, tá? Mas aqui, pessoal, a gente distorce um pouquinho da informação. Por quê? O diagrama de Pareto, ele fala que 80%, né, do valor de vendas é responsável por 20% dos produtos da loja. Então, né, faturamento de 80%, aí a quantidade de produtos, 80% aí de movimentação da loja tem por importância aí 20% dos meus produtos. Então, se eu vier aqui agora, pessoal, e colocar aqui, ó, no meu percentual de curva por ranking de quantidade, eu poderia trabalhar com 80 na curva A e com 20 na curva B. Porém, pessoal, eu preciso trabalhar com mais uma curva, tá? Que é a curva C. Por quê? Aqui, se eu trabalhar direto com 80/20, que é o diagrama, pessoal, eu vou ter apenas duas classificações. Então, eu vou estar dividindo basicamente em produto de alto giro e produto de baixo giro, tá? Então, o que ele vai fazer? 80% ele vai pegar os itens lá, vai fazer a classificação dele. O que aparecer depois como curva A é alto giro, o que aparecer como curva B, basicamente, seria o restante, seria o baixo giro. Aqui, pessoal, eu vou simular uma situação um pouquinho mais diferente, tá? Eu vou criar uma distorção aqui, tá? Eu vou criar uma visão um pouquinho diferente, pessoal, do diagrama do Pareto, que é o 80/20, vou mostrar para vocês aqui, para a gente entender um pouquinho melhor. O que eu vou fazer, pessoal? Eu habilitei aqui no meu sistema a curva C, tá? Eu não vou trabalhar mais só com a A e B. E aqui, pessoal, na minha curva B, onde eu tenho 20%, onde eu peço os 20% restante da minha movimentação de quantidade, eu vou diminuir a curva B para 15 e na curva C eu vou colocar 5, tá?
Vocês podem ver que eu ainda tenho o campinho aqui da curva D piscando aqui, mas na verdade a minha curva D já vai ser os produtos sem vendas, tá? Os produtos que não têm movimentação. Então, olha aí que interessante a métrica que eu apliquei, pessoal. 80, 15, 5. Tá? Eu transformei em 80, 15, 5. Paulo, posso pegar a curva ABC, né? E executar, atualizar na minha loja do Pareto direto pela regra 80-20? Sim, pode, sem problema nenhum, pessoal. Porém, o que a gente tem que entender? O nosso produto, ele só vai ter dois caminhos. Ou ele vai ser da curva A, ou ele vai ser da curva B. Ou ele vai ser um produto de alto giro, ou ele vai ser um produto de baixo giro. A gente não está falando aqui do médio giro, tá? Médio giro. Por que eu tô particularmente, né, pessoal, a gente como conversando aqui, a gente está falando de médio giro. Bom, às vezes a loja, pessoal, em si, ela vai ter, né, um determinado valor, ela vai ter um determinado capital para aplicar na compra, né, na reposição de produtos vendidos, ou até possivelmente aí na compra de produtos novos. Aqui, basicamente, a gente vai estar falando de reposição, né, para reposição de produtos vendidos. Então, ela pode pegar esse capital, pessoal, e definir o seguinte: eu tenho lá um valor de capital para repor, eu vou aplicar 80% do meu valor para os produtos da curva A, eu vou aplicar 10% do meu valor para os produtos que estiverem na curva C e 10% para os produtos que estiverem... 10 produtos que estiverem na curva B e 10% para a curva C. Ou seja, eu estou contabilizando aqui, pessoal, né? Eu estou entendendo, eu estou fazendo estou criando aqui uma logística de alto giro, médio giro e baixo giro. É interessante para a loja? Em até certo ponto, sim, tá? Ela pode, do que ela trabalhar simplesmente com alto giro e baixo giro, tá, pessoal? Ela pode trabalhar também com médio giro. E ela pode destinar uma parte do valor dela, uma parte do capital de compras que ela tem, para repor esses produtos de médio giro também. O que a gente precisa entender nessa métrica aqui, ó, nessa configuração? Basicamente, olhando aqui, a gente tem que entender que os produtos que são de alto giro, pessoal, basicamente eles têm a reposição de capital mais rápida. Ou seja, eu vendo mais deles, né? Eu tenho frequência de vendas, basicamente eu tenho frequência de reposição de valor. Então eu fui lá, comprei alguns produtos, ou comprei, né, uma série de itens, fiz a reposição na minha loja. Os itens têm um alto giro, logo, rapidamente eles vão ser vendidos, né? Logo, eu tenho o meu capital investido, eu tenho o meu custo dessa mercadoria reposto de volta e tenho em cima a minha margem de acordo com o que eu vender o produto na loja. A curva B e a curva C, no nosso caso aqui que eu estou mencionando para vocês, eu estou dando o exemplo do médio e do baixo giro, pessoal, eles vão ter um período de retorno maior. Ou seja, aqui a gente está entendendo como médio giro e baixo giro, né? A gente está conversando mais ou menos nesse parâmetro. E que a gente precisa entender vão ser produtos, pessoal, que o retorno deles para a loja vai ser mais demorado, tá? Produtos que vão passar mais tempo realmente lá na prateleira até que a gente tenha o retorno do valor de volta para o caixa, né? De volta como forma de capital, tá? Então, Paulo, eu vou focar realmente nos produtos só de alto giro e vou destinar uma parte muito pequena do meu capital para os produtos de baixo giro ou para os produtos de médio e baixo giro, que é o exemplo que a gente está trabalhando aqui agora. Beleza, pessoal, sem problema nenhum. O que a loja tem que entender é como ela vai trabalhar o que ela acha melhor, tá? O que eu recomendo? Bom, pessoal, eu hoje, em si, eu digo para a loja que não é interessante ela já começar tratando a curva para todos os produtos que ela tem na loja e começar já avaliando a compra de uma maneira direta. Eu digo para ela pegar alguns produtos, né? Pode ser inclusive alguns produtos que têm uma boa movimentação ou uma alta movimentação, colocar de repente em um grupo de produto temporário, né? Criar um grupo de produto temporário exclusivo e atualizar e ir acompanhando, né? E acompanhando
porque daí assim, aí sim a loja vai começar a entender um pouco do fluxo, vai começar a entender um pouco de como funciona essa questão da curva, como é que o sistema faz realmente a classificação, e a partir daí sim ela pode aumentar, né, o controle dela, ela pode passar a considerar um grupo de produtos inteiro ou vários grupos, ou até mesmo o pessoal passar a considerar a linha de produtos no todo, né? Considerar a loja no todo, toda a gama de produtos que a loja tem. Ok? Beleza, pessoal. Continuando então, aqui então a gente já selecionou a curva por ranking de quantidade, já colocou um período de vendas que eu quero utilizar para avaliação, já colocou os dias úteis que eu tenho nesse período, tá? Já preenchi aqui embaixo. Aqui embaixo eu já determinei o percentual de curvas, então como eu falei para vocês, pessoal, aqui embaixo eu coloquei aqui 80, 15 e 5, tá? Eu basicamente estou usando a regra do Pareto, eu estou usando a regra do 80-20, mas eu fiz uma pequena distorção aqui, pessoal, e eu tirei 5% da curva B, aonde seria basicamente produtos de baixo giro, e joguei para C. Por quê? Porque eu quero criar uma visão de alto giro, que é a curva A, médio giro, né, o que para mim seria médio a baixo giro, que seria a curva B, e aí a curva C, essa sim, pessoal. Essa é produtos que realmente tem um baixo giro, tá? É produtos que tem realmente uma baixa saída dentro da minha loja no período que eu coloquei lá para atualizar, tá? Tá chegando umas perguntinhas aqui para a gente, pessoal. O relatório, ele considera produto inativo também? Bom, se eu rodar nesse momento, sim. O que vai passar a considerar ele ativar ou não? Tem alguns parâmetros logo abaixo aqui, pessoal. Olha só, vou até grifar aqui, ó. Olha aí, ó. Somente produtos ativos que eu consigo habilitar ou não, né? Marcar ou desmarcar. Então, quando eu marco aqui, ó, somente produtos ativos, aí sim eu passo a considerar somente o que eu tenho hoje disponível para mim gerenciar a entrada e gerenciar vendas no sistema. Então, eu não coloco produtos inativos dentro do Trier, tá? Dentro do filtro, né? Dentro dessa minha atualização. Desculpa, pessoal. Tem uma pessoa até comentando aqui, perdi a aula anterior, depois me passa. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, eu vou disponibilizar logo aqui na sequência o e-mail da equipe de relacionamento, tá? relacionamento@triersistemas.com.br. Quem tiver o interesse em receber essa aula depois para assistir de novo, e inclusive as outras aulas que a gente tem gravado, tá? Incluindo também a primeira aula da gestão de compras, que é a reposição de vendas por relatório, e, no caso, né, a questão da atualização do estoque mínimo e demanda, peça para a gente através do e-mail relacionamento@triersistemas.com.br, que a gente vai estar encaminhando aí para vocês, tá? Então, pessoal, seguindo então, preenchi todos os meus parâmetros, coloquei aqui as minhas porcentagens devidas, como a gente falou. Paulo, posso trabalhar essas 3 porcentagens aqui? Posso colocar aqui 70, aqui 20 e aqui 10? Posso, sem problema nenhum. Só que o que a gente tem que entender, pessoal, é que a gente está tirando porcentagem da curva A. Então, aqui em relação ao diagrama do Pareto, que é 80-20, eu estou tirando 10% da minha curva A e dividindo ele lá dentro da minha curva B e da minha curva C, tá? Então, se eu não trabalhasse com a curva C, pessoal, deixasse ela, olha só, deixasse ela zerada, e aqui na minha curva B eu colocasse 30%, olha que interessante, eu teria um 70-30. Então, eu tirei 10%, tá, da minha curva A e rateei dentro da minha curva B. Para vocês verem que eu criei uma distorção aqui, né? Eu tô distorcendo, e aqui eu estou pedindo que o sistema traga para mim, que ele, né, faça para mim o cálculo aí de 70% dos meus produtos, aí da minha quantidade, o ranking de quantidade vendida, venha na curva A, e 70% e 30%, desculpa, pessoal,
o restante, né, fique na curva B. Bom, Paulo, você está explicando aí como é que funciona a questão da aplicação aqui da curva, como é que o sistema calcula, está falando aí de porcentagens, mas como que o sistema, na verdade, funciona? Como é que ele faz a leitura dos produtos, como é que ele entende? Bom, vamos lá, pessoal. Vou puxar meu bloquinho de notas aqui bem rapidinho, vou explicar para você a classificação, tá? Então, vamos lá. Eu peguei um período de vendas aqui em cima que eu estou usando para simulação, que é do dia 1/11 ao dia 1º de fevereiro. Vamos imaginar, pessoal, que dentro desse período de vendas eu vendi no meu sistema 10.000 unidades. Tá? Eu vendi 10.000 unidades. Não foram 10.000 produtos, foram 10.000 unidades. Tá bom, pessoal? Vamos imaginar que eu vendi 10.000 unidades. Bom, essas 10.000 unidades, quando eu vou rodar aqui a minha curva ABC, o sistema ele vai classificar, vai pegar essas 10.000 unidades e vai começar a dividir produto por produto de acordo com a sua quantidade vendida, tá? E o que ele vai começar olhando, pessoal? Ele começa de cima para baixo, olhando os produtos mais vendidos, tá? Começando dos produtos que mais tiveram vendas, e começa a descer e ele vai até os produtos que não têm venda nenhuma, tá? Então, como é que procede? Eu dei o meu exemplo aqui, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. Vou pegar aqui o período novamente, como a gente está conversando. Então, eu disse que a gente vai trabalhar aqui, ó, do 11 de 2017, né, período do ano passado, a o dia 1/2 de 2018, pessoal. E eu disse que nesse período eu tenho a venda de 10.000 unidades, né, 10.000 unidades de produtos dentro do meu sistema. Então, quando eu vou rodar a curva, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a destrinchar dos produtos mais vendidos até os itens que não têm venda nenhuma. Então, vamos lá. Eu vou pegar lá o meu exemplo. O meu primeiro produto, um anador, vamos dizer que ele vendeu 1.200 unidades. Depois eu pego um Doril, digo que ele vendeu 1.000 unidades. Depois eu pego lá um Dorflex e digo que ele vendeu 800 unidades. E assim vai. Então, assim, pessoal, o sistema ele vai continuar a busca dele de produtos e vai continuar o cálculo. O que ele faz, então, para atualizar a curva? Ele começa a contabilizar, começa a somar esses produtos. Então, 1.200 mais 1.000 mais 800 e assim vai. Ele vai somando, tá, pessoal? Ele vai fazendo os cálculos. Então, vamos lá. De 10.000 unidades, a curva A, eu estou pedindo 80%. Então, seriam o quê? 8.000 unidades. O que ele vai fazer, pessoal? Quando ele pegar a minha somatória de produtos aqui, que ele começa de cima para baixo, e ele for somando, e ele chegar em 8.000 unidades, ele vai somando os produtos. Quando ele atingir a casa de 8.000, ele passa uma régua e os produtos que estiverem dessa régua para cima, pessoal, ele entende que são itens o quê? Da minha curva A, tá? Então, esse é o cálculo que ele vai fazer. Ele pega essas 10.000 unidades, vai destrinchar, né? Vai começar a contabilizar de cima para baixo, dos produtos mais vendidos até os itens que não têm venda nenhuma, e quando ele atingir a casa de 80%, que nesse caso 80% das minhas 10.000 unidades são 8.000 produtos, 8.000 unidades, desculpa pessoal, 8.000 unidades. Quando ele atingir a casa de 8.000, contabilizando os produtos que eu vendi, ele passa uma régua e ele diz, olha, tá aqui os teus produtos que são pertencentes à curva A, ok? Seguindo o meu exemplo que eu tenho aqui em tela, a curva B é 15%, tá? O que ele vai fazer? Daqui para frente, pessoal, dessa régua que ele passou, ele começa a contabilizar os produtos de novo. Ele continua fazendo vai continuar fazendo o cálculo, tá? Vai continuar fazendo aí a conta dele. Então, ele começa a contar os produtos que vai na continuação da nossa listagem de produtos aí que tiveram vendas no período. E quando ele totalizar 15%, né? O que seria esse 15%? 10% dariam aí em torno de 800 produtos. Aqui, 15%, se eu não estou enganado, ele vai chegar na casa de 1.200 produtos, né, pessoal? 10% aqui seriam
800 produtos, com mais 5%, né, que seria metade, aí 1.200 produtos. Então, ele vai começar a somar novamente. Quando ele chegar no somatório de 1.200 unidades, pessoal, vendidas, ele passa uma régua novamente e, para ele, esses são os produtos da curva B, tá? Então, ele já fez o cálculo da curva A, começou a calcular de novo, contabilizando aí 15%, que seriam 1.200 unidades das minhas 10 unidades, das minhas 10.000 unidades vendidas. Ele disse que os produtos são pertencentes à curva B. E aí, pessoal, no meu exemplo aqui, que eu não estou trabalhando de uma maneira direta com o diagrama de Pareto, que é 80-20, estou trabalhando 80-15 e 5, que eu estou pedindo para o sistema me apontar quais são os produtos que realmente têm um baixo giro, né? Um baixo giro mesmo, digamos assim, né? Eu peguei aquele 20, destrinchei em 15 e 5, então o que ficar aqui dentro desses 5%, né? Que seriam aí, basicamente aí 400 unidades, né? Seriam aí os produtos que, o somatório de 400 unidades, então, pessoal, olha lá, seriam, então, realmente os produtos aí de baixo giro mesmo, tá? Os produtos que realmente têm um baixo giro, que não tem movimentação. E aí, pessoal, a curva D, olha lá, ó, curva dos produtos sem vendas. Então, seria o quê? A curva D, pessoal, é os meus produtos que realmente não venderam, não tiveram movimentação dentro desse período. Então, aqui o sistema vai classificar através de 4 curvas, A, B, C e D, sendo que D realmente é a curva 0. Ok, pessoal? Então, essa é a explicação de como o sistema ele faz o cálculo, como o sistema aplica o princípio da curva ABC. Beleza? Seguindo. Pessoal, aí então a gente tem mais uma opção aqui na parte de baixo, que é a seleção do processamento. Eu tenho aqui 3 possibilidades. A primeira dela é emitir relatório. Pessoal, quero ressaltar para vocês aqui, antes de executar qualquer tipo de rotina, por favor, selecionem a opção emitir relatório. Por quê? Nessa opção aqui, o sistema vai criar a visão dele, vai fazer análise em cima das movimentações, em cima dos filtros que a gente aplicou aqui acima, mas não vai mudar nada dentro do sistema, tá? Não vai alterar nenhuma configuração, não vai atualizar nada a respeito de curva, ele não vai modificar nada, ele apenas vai emitir um relatório, ok? A segunda opção, atualizar cadastro. Quando eu marcar ela e clicar em processar, o Trier ele já vai no cadastro dos produtos e já vai aplicar a curva de acordo com o cálculo, de acordo com a rotina que ele rodou aqui em tela, ok? E aí a terceira opção, emitir relatório e atualizar cadastro. Então ele vai fazer essa atualização e logo na sequência ele vai emitir para a gente também um relatório, ok? Pessoal, deixa eu pegar um grupo de produtos aqui, eu queria rodar para vocês aqui, queria mostrar, porém se eu deixar rodando como geral, a minha base aqui ela é uma base muito grande, pessoal, então ela vai demorar muito para me trazer um retorno de informação. Então, além disso, pessoal, é uma outra situação que eu quero ressaltar para vocês. Se vocês forem executar essa rotina, pessoal, que é essa atualização da curva, nada mais é do que uma rotina, rodem, pessoal, fora do período de vendas, tá? Rodem fora do período, né, de um período de movimentação alta da loja. Por quê? É uma rotina de cálculo, o sistema precisa calcular, ele precisa, né, trabalhar aí dentro da base de dados, ele vai buscar informações, ele vai atualizar o cadastro dos produtos. Então, essa rotina, ela tende a deixar o sistema pesado. Então, se eu estiver rodando isso aqui, eu estiver vendendo lá na loja, o fluxo de vendas estiver alto, com certeza, pessoal, o sistema ele vai ficar lento, tá? Ele vai ficar pesado. E isso vai afetar lá na loja, vai afetar os vendedores, vai deixar o processo de venda mais demorado, mais lento, e isso pode causar dificuldade para o pessoal lá dentro da loja, tá? Então, por favor, pessoal, vamos rodar essa rotina fora do período de vendas, tá?
para não atrapalhar aí o fluxo da loja e não causar aí problemas para vocês, tá bom? Chegou uma perguntinha para a gente aí, em quanto tempo pode ser feita a atualização da curva? Bom, como eu já havia mencionado, pessoal, vai depender, tá, da região que a gente está. Conforme eu falei, pessoal, a gente aqui do Sul, que é o exemplo que eu dei, a gente tem as estações do ano, de 3 em 3 meses as estações mudam, tá? Então, a gama de produtos vem comercializado, o mix de produto acaba mudando também, tá? Então, a gente tem que, possivelmente, aí aqui no Sul, a gente tem que buscar atualizar em períodos menores. Subindo, pessoal, indo mais para o norte, a região nordeste, o pessoal lá tem pouca variação de temperatura ou variação de estação, né? Lá o pessoal realmente a questão do calor e isso segue para o ano todo. Então lá eles conseguem atualizar em menos vezes por ano. De repente, se atualizar 2 vezes por ano já é bastante interessante, né? Por quê? A gente vai ter uma época mais, digamos assim, mais parada. Eu vou dar um exemplo lá do norte, pessoal. Então, a gente tem aí a época mais de final do ano, que é a época, né, de férias, a época de praia, tem mais a época do carnaval. Então, a época do carnaval aumenta bastante a venda de determinados produtos em específico, né? Engove, creme, né? Então, eu estou dando exemplos aqui bem específicos, tá, pessoal? Cada loja tem um comportamento exclusivo, mas o que a gente precisa entender é o que a gente tem que interpretar cada local, onde a loja está, cada ambiente, né? E saber, né? O gestor, geralmente o gestor, pessoal, ou o pessoal, as pessoas que estão lá na frente de venda, na frente de caixa, elas já sabem disso. Paulo, a minha loja tem uma mudança muito grande de uma época para outra. Ou ao contrário, Paulo, a minha loja não tem grande variação. Então é em cima desses parâmetros, é em cima dessas situações que a gente vem para cá e roda ou não a atualização da curva em formatos diferentes ou não, tá? Entrou mais uma perguntinha aqui para a gente. E se a loja for 24 horas? Bom, a gente entra aqui novamente aquela questão que eu falei. A gente contabiliza os dias úteis no período. Então, se a loja ela é 24 horas, ela está direto aberta. Todo o período aqui que eu colocar, ó, data inicial e data final de vendas, aqui embaixo, os dias úteis eu tenho que contabilizar como todos, tá? Todos os dias vão ser úteis, porque aí existe realmente uma grande quantidade de vendas, né? A loja 24 horas, ela tem um fluxo maior, né? Para ela estar aberta realmente 24 horas, é porque ela tem um público aí, um fluxo maior. Então, a gente tem que considerar todos os dias como úteis no período, tá? Beleza, pessoal. Preenchi os meus parâmetros aqui, inclusive coloquei o filtro somente produtos ativos. Vou clicar em emitir relatório e coloco para processar. Aqui eu tô. Deixa eu só preencher aqui. Vou colocar aqui, acho que 0. Vou gerar aqui. Vamos lá. Coloquei para rodar aqui. Relatório de curva ABC. Gerar, já atualizou aqui para mim. Olha aí que interessante, pessoal. Já está aqui na minha tela. Já atualizou. Aí, relatório de curva ABC. Então, ele passa a identificar os meus produtos. Vocês podem ver aqui, ó, tá o item, né, a descrição do produto. Aqui ele identifica qual é o tipo de curva padrão que eu escolhi. Então, aqui, ó, ranking de quantidade. Então, na curva padrão, o produto está na A, porque o tipo de curva que eu escolhi foi ranking de quantidade. Além disso, pessoal, o sistema já aproveita, olha só que interessante, gente. Ele já aproveita e roda os outros cálculos também. Então, ele já faz aqui, olha só, curva por ranking de quantidade. Então, eu estou pegando meu produto aqui, vou dar exemplo desse Guaraná, produto inicial. Por ranking de quantidade, ele está na A. Por ranking de valor, pessoal, ele está na C. E numa curva, através de uma demanda mensal parametrizada, ele fica na D. Olha aí que interessante. Então, mesmo que eu esteja só rodando um ranking de curva de quantidade, ele já faz o cálculo para as outras curvas também, né? Você pode ver que ele já faz uma atualização também. Então, olha aí que interessante, pessoal. Entrou uma pergunta para a gente, Paulo. O que é esse parâmetro atualizar estoque mínimo e demanda pela curva padrão? Bom, pessoal,
O estoque mínimo e demanda é um outro formato de compras, um outro formato que a gente consegue rodar aqui dentro do sistema para trabalhar a parte de reposição de produtos também, além da curva, né? E aqui a gente consegue criar essa interação, tá? A gente consegue utilizar a definição do estoque mínimo e demanda pela curva padrão. Pessoal, até para esse usuário aí, agradeço realmente a pergunta. Eu não vou aprofundar muito isso agora, tá? Porque o foco aqui é a gente explicar um pouquinho aqui da curva de um modo geral e passar o entendimento para vocês de uma maneira bem aberta. Essa questão desse usuário que perguntou para a gente, a atualização do estoque mínimo e demanda pela curva padrão, ela seria um degrau acima do que a gente está conversando aqui agora. Então, se eu for mencionar isso agora, eu vou causar um pouquinho de embaraçamento, tá? Eu vou misturar um pouco de situações aqui, e nesse momento, realmente, para a gente não é interessante, tá, pessoal? O interessante é que a gente compreenda a curva no padrão que a gente está explicando aqui agora e que fique bem prático para vocês entenderem, e porque a gente quer realmente, pessoal, que vocês que estão assistindo o vídeo agora possam chegar lá no sistema e, seguindo possivelmente esse vídeo, vocês possam atualizar lá na loja e entender um pouquinho melhor, de uma maneira bem prática, de uma maneira bem facilitada, tá bom? Mas, mesmo assim, agradeço realmente a pergunta do usuário, foi uma pergunta bem interessante, tá? Aí, prontinho, pessoal. Trabalhei os meus parâmetros, né, de acordo lá com o cálculo que a gente fez aqui, ó, que eu estava explicando para vocês das minhas unidades, do diagrama de Pareto, do cálculo de porcentagem que a gente utilizou. O que o sistema fez? Trouxe para a gente o relatório da curva ABC. E aí, então, pessoal, a curva de ranking de quantidade é o padrão que eu utilizei para trabalhar. Então, vamos lá. Eu pego aqui, do meu grupo de produto. Lembrando, pessoal, eu rodei, olha aí que interessante. Eu rodei para um grupo de produtos, pessoal, chamado suplementos alimentares. Eu não rodei para o meu sistema todos. Para o meu sistema todo. Vocês podem ver, eu apliquei aqui grupo 9, grupo suplementos alimentares. E agora, então, eu venho aqui no meu relatório e eu vejo. Olha lá. Pegando todos os produtos, pessoal, olha só. Até esse produto chamado Supracorte Mulher está classificado como item de curva A. Olha aí que interessante. No ranking de quantidade. Então, olha só, pessoal. São muito poucos produtos que correspondem ao quê? 80% da minha quantidade de produtos vendidas. Olha aí que interessante, pessoal. Dá de contar nos dedos aqui. Até não vou contar aqui, pessoal, mas olha só. São bem poucos produtos que estão aparecendo aqui que são correspondentes a 80% da minha quantidade de produtos vendidos. Olha que interessante isso aí, pessoal. E aí, seguindo, olha só, do produto aqui, ó, do produto chamado Regulax Shake Mamão, eu pedi desculpa aqui pela minha descrição, aqui pela minha conversa, mas olha só, daqui para baixo, pessoal, já começa a curva B. Olha aí. Olha só, pessoal. E ele vem vindo, olha só, ele vem vindo, ele desce aqui o restante da minha folha, inicia, pessoal, a minha próxima página, e olha só, ele para até o produto chamado linhaça soft gel. Ou seja, eu pedi 80% da minha quantidade na curva A e depois eu pedi 15% na curva B. Olha aqui, pessoal. A curva B começou aqui no Regulax Shake e veio parar aqui no produto linhaça soft gel. E daqui para baixo, pessoal, eu pedi o quê? Olha lá, 5% da minha quantidade vendida dentro desse meu período de vendas. E aí, olha só, 5% ele me traz até aqui. Então, ele inicia no produto licopeno, aliás, desculpa, ele inicia no produto Vox 100% Whey, aqui, e vem até o produto Guaramil Energy Drink. Olha só, parou aqui. E aí, daqui para baixo, pessoal, olha que interessante, vira tudo produto de curva D, tudo produto que não tem movimentação. Olha só. E aí contabiliza mais uma série de páginas até a gente terminar.
Entrou mais uma questão para a gente lá no chat. Este vídeo vai ficar salvo em algum lugar para nós ver novamente? Sim, pessoal. Nesse mesmo link que vocês clicaram hoje, vocês vão poder clicar novamente e assistir em qualquer período que vocês tiverem interesse, tá? Outra pergunta. É necessário gerar primeiramente o relatório, mas depois de atualizado é possível reatualizar antes de um período de 3 meses, como no exemplo que tu falaste? E qual o prejuízo de uma atualização errada? Aqui, quanto à atualização, tá? Até já mensurando em cima dessa questão aqui, dessa pergunta, eu posso atualizar sempre que eu quiser, tá? Eu posso fazer de mês em mês, caso eu achar interessante. A questão da atualização, o que vai mandar também é o período que eu utilizar para atualizar. E ali na outra questão, né, na outra pergunta, qual o prejuízo de uma atualização errada, pessoal? Eu não vejo de uma forma direta prejuízo. O que eu vejo é a gente ressaltando produtos, pegando produtos que possivelmente em um determinado período ele não teria um alto giro e eu vou classificar ele como um alto giro. Ou, ao contrário, produtos que são de baixo giro estão sendo classificados como alto giro e produtos que deveriam, naquele momento, ser interpretados como alto giro vão aparecer lá dentro da curva como baixo giro ou como um médio giro. E aí, o que eu vou fazer? Conforme eu falei para vocês, se eu pegar lá um capital, um valor, e for investir na reposição da mercadoria, na compra, possivelmente eu teria que comprar mais daquele produto, eu teria que ter mais quantidade dele em estoque e eu não vou estar dando tanta atenção para ele, né? E o pior ainda é eu estar dando atenção, eu estar destinando meu capital a produtos, né, a itens que de hoje, né, o dia de hoje aí, o dia do dia 30 de outubro para frente, são produtos que vão começar a descer, né? Não vão ter tanta movimentação, vão vender menos. Eu nem vou dizer parar de vender, tá, pessoal? Eu nem vou falar parar de vender, eu vou falar vender menos. Então, são produtos que vão ter uma maior quantidade lá na prateleira e que possivelmente vão ficar muito mais tempo estacionado até trazer o retorno de volta para a gente, que é o retorno que a gente precisa, tá? Bom, então, pessoal, rodei aqui a minha rotina, vocês podem ver que gerou o meu relatório, fez a minha classificação, olha aí que interessante. Aplicou aqui, está aparecendo tudo aqui da maneira conforme a gente conversou, né? Em cima do que eu mencionei para vocês, pessoal, aqui embaixo eu marquei a opção emitir relatório. Se eu clicar agora em atualizar cadastro e clicar processar, o que o sistema vai fazer, pessoal? Ele vai rodar essa informação aqui, tá? Esse dado que ele levantou aqui, e vai levar a curva que ele identificou para onde, pessoal? Para cá, ó. Vai trazer aqui para o meu cadastro de produto. Paulo, onde é que eu vejo no meu cadastro de produto qual é a curva que ele está relacionada? Eu vou acessar o meu cadastro, pessoal, vou descer a tela aqui e vai ter um campinho aqui, ó, demanda F3. Se eu clicar, olha lá, ó, aparece o produto e já aparece lá, ó, curva padrão, ranking de quantidade, ele está na curva B. Possivelmente esse dado, pessoal, está aparecendo aqui, ó, esse B está aparecendo aqui, porque eu já rodei essa rotina na minha base, eu já pedi para atualizar. Uma situaçãozinha rápida. Paulo, atualizei a curva, vi que o anador aqui, que é um produto que está mostrando agora, ficou na curva B, mas eu sei que na minha loja ele movimenta bastante. Como é que eu faço para jogar ele para a curva A? Simples. Eu só venho aqui, digito a letra A, passo com Enter, o sistema já mudou, o produto já saiu da B e já está sendo considerado como curva A. Então, olha só que interessante. Inclusive, eu posso fazer isso. Por quê? Tem alguns produtos, pessoal, que a gente sabe que pode ocorrer em algum momento eles terem uma pequena baixa de venda. Mas eles são produtos que eles seguem uma linha, né, de vendas o ano todo. Ou seja, o ano todo eles têm uma determinada quantidade de vendas, né? E pode ser que em algum período aí dentro desse ano, ou de um mês, ou de alguns determinados meses, ele baixe um pouquinho a venda dele. Mas ele é sempre um produto linear, ele vai estar vendendo sempre aquela quantidade. Então eu preciso, por exemplo, que ele fique com uma curva A.
Beleza, eu venho aqui, altero dentro do meu cadastro, passo com Enter, ele já passa a ficar registrado. Já entrou uma pergunta para a gente. Para fazer o pedido do dia a dia, como vejo a curva? Bom, pessoal, isso vai depender como eu quero fazer esse pedido, tá? Se eu quero utilizar o pedido direto como a curva, ou se eu quero tirar um relatório de vendas em um determinado período, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês, pessoal, que independente do relatório que eu utilizar, a partir do momento que eu rodar a atualização da curva, vai aparecer essa informação do lado dos produtos sempre que eu rodar um formato de compras, né? Um formato de reposição de produtos dentro do sistema, tá? Uma outra pergunta que entrou para a gente, e se a minha loja fizer uma queima de produtos C, para me livrar de um estoque grande, este produto em uma nova atualização, ele mudaria de curva, correto? Existe uma forma de proteção pelo sistema? Bom, interessante a pergunta desse usuário, tá? Consequente, a resposta é sim. Se o produto hoje ele está na curva C e eu aumento a quantidade de vendas dele, consequente, pessoal, se eu pegar esse período de vendas maior que eu utilizei no sistema e colocar ele para atualizar na curva ABC, ele vai subir. Ele vai sair de uma curva C, possivelmente ele vai para B, ou se eu vender muito nele, né, se eu aumentar muito realmente a quantidade desse produto, possivelmente ele vai parar até na curva A. Ok, pessoal? Bom, esse seria então o nosso assunto de hoje, tá? Esse seria realmente aí o que eu gostaria de estar conversando com vocês. Deixa eu liberar a tela aqui para mim aqui agora. Aí, beleza, pessoal. Bom, esse é o assunto hoje, então, que eu gostaria de estar conversando com vocês, tá? A questão da curva ABC, o diagrama de Pareto, ou a regra 80-20, como o pessoal fala. Lembrando, pessoal, que eu mostrei para vocês um cálculo um pouquinho distorcido ali. A gente trabalhou com a métrica do 80-15-5. Não é uma regra, tá, pessoal? Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Isso não é uma regra. Vocês podem mudar, caso vocês queiram. Vocês viram ali que o campo é aberto. Se vocês quiserem trabalhar com porcentagens diferentes, vocês podem trabalhar, tá? Não tem problema. O diagrama de Pareto realmente, né, é um estudo, é uma métrica hoje que o pessoal comenta e utiliza para atualizar, mas não quer dizer, pessoal, que é isso que eu tenho que trabalhar lá na minha loja também, tá? Que foi o exemplo que eu dei para vocês. A gente trabalhou com 80, 15 e 5. Não é uma via de regra, tá? Então, nesse caso que a gente rodou, o que a gente pediu, pessoal? 80% são os produtos realmente de alto giro. Eu identifiquei, tá? Eu disse que 15%, né, o que estaria dentro do 15%, são produtos de médio giro e o restante, os outros 5%, aí sim eu iria considerar, pessoal, os produtos de um extremo baixo giro, tá? Um baixo giro, né? Um pouco giro realmente. Pessoal, deixa eu colocar para vocês aqui agora o e-mail da equipe de relacionamento, tá? Quero deixar para vocês aí, que é o e-mail aonde vocês vão pedir as outras aulas que a gente já tem gravado, tá? A gente vai pedir, vocês vão poder solicitar para a gente aí. Então, conforme eu estava falando para vocês, pessoal, a gente já tem aulas falando sobre descontos, sobre comissões de vendedores, uma aula em específica falando do PDV, uma aula falando sobre cadastros no sistema e permissões. Então, a gente já tem aí uma série de aulas no formato webinar que vocês podem estar assistindo, né, pessoal? Podem também estar passando para os funcionários, para o pessoal da loja aí, quem for realmente interessante tá assistindo, né, realmente essa aula. Então, pessoal, eu vou deixar aqui o e-mail para vocês aqui agora na sala e vocês podem ficar à vontade e passar para quem vocês quiserem. Vou colocar aqui agora, lembrando, pessoal, que o e-mail é relacionamento@triersystemas.com.br, tá? Prontinho, pessoal. Já coloquei e-mail para a gente lá na sala, então. Relacionamento@triersystemas.com.br. Deixo em aberto a partir de agora alguns minutinhos. Quem tiver alguma pergunta, quiser passar algum questionamento para a gente, pode ficar à vontade. E seguindo então, pessoal, se a gente não tiver mais perguntas, a gente vai estar encerrando
a sala vai estar encerrando esse webinar de hoje, tá bom? Pessoal, aguardando perguntas, tá? Se quem quiser comentar alguma pergunta, as aulas, como eu mencionei, pode pedir através do e-mail, a gente vai estar encaminhando os links e vocês podem estar assistindo, tá bom? Bom, pessoal, a gente não recebeu mais nenhuma pergunta, tá? Opa, entrou uma pergunta para a gente aqui. Na demanda parametrizada é possível colocar números com vírgula? Exemplo, curva B 1,5? Bom, pessoal, a princípio a gente trabalha com números inteiros, tá? A gente vai trabalhar com números inteiros. Vocês podem ver até, inclusive, que na tela que eu havia mostrado para vocês, estava 0, né? 5, 10 e 15, tá? A gente eu mostrei aqui, eu dei um exemplo para a gente ali, trabalhando com variação de números inteiros, tá? Não números particionados, não números quebrados, digamos assim. Até para responder, pessoal, a gente não consegue trabalhar, tá? A gente não consegue colocar números quebrados aqui no caso, a gente vai conseguir trabalhar só com inteiro. Ou eu trabalharia, nesse caso, com 1 ou com 2, tá, pessoal? 1.5 a gente não consegue preencher aí. Alguém teria mais alguma pergunta? Gostaria de comentar algo mais? Comentar sobre a aula, pessoal, sobre o som? Fiquem aberto, tá? Quem quiser passar qualquer informação aí, comentar qualquer dado, o que achou da aula. Pessoal, a gente já tem vários temas gravados, mas quem quiser dar a ideia de algum tema, pode comentar para a gente aqui no chat, no cantinho também, tá? Que a gente vai estar verificando aí se já tem aula gravada ou não. E possivelmente, pessoal, a gente vai estar providenciando essa aula para vocês, ok? Bom, pessoal, a gente não recebeu mais nenhuma pergunta, então. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos aí que estiveram com a gente aqui na sala hoje, tá? Foi uma aula bastante interessante, deu de a gente explanar uma informação, né, que é a curva ABC, um parâmetro que é a curva ABC, que é muito interessante para a loja, tá? É interessante a loja atualizar, ela conseguir acompanhar e entender realmente como é que a curva procede, como é que a curva funciona. Lembrando, pessoal, que a nossa próxima aula, que a gente vai ter em formato webinar, vai ser a terceira aula referente à questão de gestão de compras. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre compra interativa, como é que a gente trabalha essa parte de compra interativa dentro do sistema, como é que a gente gerencia. Então, automático aí já estão todos convidados. Vou pedir que acompanhem aí o WhatsApp ou o e-mail, né? Possivelmente vocês vão estar recebendo o link da aula, o convite para estar participando através desses canais, tá bom? Desejo a todos aí um ótimo dia. Novamente agradeço a presença de todos, pessoal, e o que precisarem, o que tiverem aí necessidade, a gente está aqui à disposição, tá bom? Um ótimo dia a todos, pessoal. Tudo de bom.